Saudações, pessoal! Hoje nós estamos iniciando mais uma aula sobre fisiologia humana e vamos falar um pouco sobre o sistema excretor. Essa imagem já é conhecida de vocês, né? Foi a imagem que eu usei em aula anterior para falar sobre a homeostase dos sistemas fisiológicos, né? Então, uma homeostase do organismo, na realidade, através da integração entre os diversos sistemas fisiológicos. Nesse sistema, nós temos um processo aí, né, de integração do sistema circulatório com o sistema urinário, também com o sistema respiratório, né? Então, a gente tem aí um processo completamente integrado, inclusive com o sistema digestivo. E nesse processo, ocorre a produção de alguns componentes, né, residuais do sistema do nosso próprio metabolismo. Então, todo o nosso metabolismo acaba gerando alguns resíduos que precisam ser eliminados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o processo de excreção, né, que vai ocorrer, né, essa eliminação de componentes residuais do metabolismo. E aí a gente não está falando de sistema digestivo, porque os resíduos que são liberados, né, pelo sistema digestivo é resultado de matéria não absorvida, né, que foi ingerida, mas não foi absorvida, passou pelo trato intestinal e vai ser eliminado. No sistema excretor, nós estamos falando de produtos resultados do nosso metabolismo que precisam ser eliminados. Quando falamos nesses resíduos, estamos falando em excretas, né? São esses excretas que precisam ser eliminados devido às reações químicas. Elas são produzidas dentro das nossas células, né? Porque o metabolismo ocorre no citoplasma, dentro da célula em si. E nesse processo é necessário ocorrer a eliminação desses resíduos. As excretas elas vão ser eliminadas pelo sistema respiratório. Quando a gente analisa lá o CO2 que está sendo eliminado, então o CO2 é resultado do metabolismo energético da gente, que é eliminado pelo sistema respiratório, né, como está mostrando aqui. Outras excretas são liberadas aí pela pele, como o excesso de sal, né, que é absorvido aí devido à degradação. O sal que é ingerido mesmo, né, junto com outras moléculas e que acabam se acumulando, ele precisa ser eliminado e vai ser eliminado aí pelo sal ou pelo suor, né, da pele. Claro que o suor tem outras importâncias, mas aqui a gente está falando só da excreta aí desse excesso. E, por último, o sistema urinário, o próprio sistema urinário com a eliminação da urina, né, com o composto nitrogenado que a gente precisa estar eliminando aí, que é essa urina. Então, o que seria esse sistema urinário, né? É um sistema aí formado pelos rins, pela uretra, bexiga e uretra. Então, a gente tem uretra e uretra, são diferentes, viu, gente? Qual é a função do sistema urinário? É filtrar e eliminar as substâncias indesejáveis, como eu já falei, né? Então, essa é a composição. A gente tem os rins, são dois rins, né, que estão conectados ao sistema circulatório, porque é o sistema circulatório que vai estar retirando essas substâncias indesejáveis de todo o corpo, né, de todos os tecidos, e vai estar trazendo aqui para que os rins façam a filtração. E nesse processo de filtração, né, vai ser produzido um ultrafiltrado, né, que ainda não é a urina que vai ser eliminado, mas que vai aqui dentro desses rins vai estar sendo produzido esse ultrafiltrado, que ainda não é essa urina, e esse ultrafiltrado vai ter alguns componentes que precisam ser reabsorvidos para que então seja liberada a urina. E essa urina agora vai passar pela ureter, né, chegando à bexiga, que é um órgão, a gente vai analisar cada componente desse, e finalmente passando aí pela uretra e alcançando o ambiente externo.
Então, o objetivo desse órgão aí dos rins é a produção de urina, né? Então, o órgão ele tem esse padrão, essa característica aí vermelho escuro, né, com esse formato de feijão, medindo aí aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Fica localizado na cavidade abdominal, né, ao lado da coluna vertebral, e possui essas duas margens, né, uma margem côncava, essa daqui, e a margem convexa, que é essa de cá. Observe que dentro, esse aqui é um corte do rim, né? Dentro do rim, a gente tem algumas regiões, chamada aqui de córtex e a parte aqui de medula, né? Então aqui é toda a parte interna, interna do rim, e é a partir daqui, né, que vai começar a iniciar um processo de filtração, que o sangue está trazendo esses componentes, vão ser filtrados, retorna, né? E é a partir daí que a gente vai começar a ver a produção dessa urina. Então vamos observar também o que é que tem aqui, né, nessa parte interna da medula e do córtex renal que esteja fazendo esse processo de filtração. Então, como eu falei, né, a gente tem os rins, que são os órgãos lá de filtragem, e as vias urinárias. Vias urinárias são simplesmente o local de passagem do filtrado, né? Então, a urina é formada aqui nos rins e o filtrado, que é a urina em si, vai passar pelas vias urinárias, que é o uréter. Então, nós temos 2 uréteres, cada rim vai ter o seu uréter, que vai desembocar aqui na bexiga urinária, né? Vai ser acumulada a urina aqui, e depois essa urina vai ser liberada pela uretra. Então, nessa via urinária, o que são esses uréteres? São 2 tubos musculares compridos, finos, né? E aqui na parte interna, no lúmen, né, chamado de lúmen, é por onde vai estar escoando a urina para que ela desemboque aqui na bexiga. Então a função seria coletar a urina lá produzida nos rins e transportá-la até a bexiga. Essa é a função da uretra. E a bexiga urinária é simplesmente uma bolsa muscular, né, que tem aí o objetivo a função de armazenar a urina, fica localizada na cavidade pélvica, né? Então os ossos da pelve aí que vocês conhecem como a parte da bacia, né? O povo chama de bacia, fica localizada aí. Desculpa. Como eu falei, a função é simplesmente armazenar a urina. Nossa bexiga armazena em torno de 200 a 300 mililitros de ml, né, de urina, mas em uma situação de necessidade que você tenha que prender, né, durante mais tempo, chega a 800 ml e até 1 litro, a depender da pessoa. Então, o que é que acontece quando dá aquela vontade de urinar, né? Ali é um estímulo nervoso que está mostrando que a sua bexiga está cheia e precisa ser esvaziada. Então, esse processo de esvaziamento da bexiga é chamado de micção, né? Ele tem um controle neurológico. Então, a bexiga, a uretra estão conectadas ao sistema límbico, que faz parte do sistema nervoso, e reage também às nossas emoções, né? Então, o que é que vai acontecer? A contração da bexiga aqui, ó, devido à pressão da urina, envia uma mensagem ao sistema nervoso, porque em toda a bexiga existem receptores dessas informações que vão estar mandando essa mensagem para o sistema nervoso através de nervos reflexores. O sistema nervoso manda para o encéfalo, interpreta, né? E envia uma resposta. Qual é a resposta? Uma resposta de contração aqui, né, da musculatura da bexiga, então reflexo motor para contrair a bexiga, e
para relaxar o esfíncter. O esfíncter é essa musculatura circular da uretra que impede a urina de passar, né? Então a gente acaba controlando com esses esfíncter aqui. A gente tem um esfíncter interno e o esfíncter externo, né, que é mais localizado na parte externa aqui da uretra, na porção final da uretra. Então, o sistema nervoso manda um reflexo para que essa musculatura relaxe, né, do esfíncter e a musculatura da bexiga contraia para que ocorra a liberação da urina, né, e a partir disso aí ocorre o controle da micção. E em relação à uretra, né, que é esse tubo muscular que conduz a urina da bexiga até o meio externo, por onde a gente vai eliminar a urina. Então, a uretra feminina ela só vai conduzir a urina, né? Já a uretra masculina ela vai estar conectada também ao sistema reprodutor e acaba conduzindo também o sêmen, né? O esperma, que faz parte aí do processo de reprodução. Então, essa uretra no homem, inclusive, ela é mais comprida do que na mulher, a mulher é mais curta, né? E, inclusive, a uretra feminina não tem nada a ver com a vagina não é isso aqui, né, gente? Então, a uretra vai estar desembocando na vulva da mulher, que é onde ela faz a urina, por onde ela faz a urina, e no caso do homem, por dentro do pênis. Então tem toda a musculatura peniana e a uretra passa por dentro para então desembocar no meio externo e liberar essa urina. Como é então que essa urina se forma, né? Então existem estruturas, como eu falei anteriormente, dentro do rim, chamadas de néfrons. Então o que são esses néfrons? São tubos, pequenos tubos microscópicos. Então quando eu faço o corte do rim, boto no microscópio, eu vou ver essa estrutura aqui. Centenas, milhares, né? Então a gente tem aí cerca de 1 milhão de néfrons em cada rim. Então são muitas dessas estruturas. E esse néfro ele é composto por duas partes principais. Um glomérulo, que é essa região aqui, ou cápsula glomerular, né? Que vai estar conectada aí com o sistema circulatório. Então eu vou ter aqui arteríolas que vão estar desembocando aqui dentro dessa cápsula, né? Trazendo o sangue, trazendo o sangue com os resíduos que precisam ser filtrados aqui nessa cápsula glomerular. E a outra parte do néfron é esse túbulo renal. Então a gente tem todos esses túbulos renais, né? Que é dividido aí, ó, em túbulo contorcido proximal, né? Túbulo contorcido distal, até chegar no ducto coletor para que então seja desembocado aqui dentro do uréter, né? E seja direcionado para a bexiga. Então isso aqui é um néfron. Como eu falei, existem vários néfrons ligados. Se eu pegar aqui, ó, um corte e observar, eu vou ver que todos os néfrons se conectam a esse ducto coletor, né, que é o que vai direcionar aqui a urina para a uretra. Então a gente tem todas essas partes aí, né? Lembrando que cada néfron tem as partes principais, é o glomérulo ou cápsula glomerular e o túbulo que vai direcionar aí a urina. Então, nesse processo de filtração, deixa eu ver se eu mostro aqui melhor para vocês. Não tem. Nesse processo de filtração, esse líquido, que a gente chama de filtrado, ele vai conter substâncias úteis ao organismo, que acabam passando também, e as substâncias tóxicas ao organismo que precisam ser eliminadas, como a ureia, o ácido úrico, etc. E essas substâncias úteis que acabaram também sendo eliminados nesse filtrado,
através dessa cápsula glomerular, né, para o túbulo renal, a gente precisaria então de mecanismos, né, de reabsorver isso aqui, porque isso aqui é importante para a gente: água, glicose, vitamina, aminoácidos, sais minerais. O que a gente precisa é eliminar as substâncias tóxicas, né, e reabsorver o que é útil para a gente. E por isso, no processo de produção da urina, ocorre um sistema de reabsorção renal. Então, durante a formação desse filtrado, né, o sangue traz esse fluido aqui, né, o plasma por dentro dos vasos, aqui é cheio de capilares, e esses capilares permitem a eliminação dos componentes, né, desse filtrado. Então, esse processo ocorre, esse filtrado vai passar aqui pelo tubo, os túbulos renais, e vai ocorrer a reabsorção das substâncias que são úteis, né? O que vai passar é o que precisa ser excretado. O que vai ser útil, o que é útil ainda ao organismo, precisa retornar através desses túbulos renais e chegar novamente aos vasos sanguíneos. Então, a urina ela vai se formar nos néfros em duas etapas, né? O processo de filtração glomerular e o processo de reabsorção renal, para que a gente tenha então a urina como a gente conhece, né? Que é eliminada. Então, esse processo, a filtração, como eu falei, ocorre na cápsula glomerular. Esse filtrado vai passar aqui pelo túbulo renal e vai ocorrendo reabsorção. Observe que há reabsorção de alguns componentes, inclusive até de ureia, acaba sendo reabsorvido, mas depois retorna. Sódio, né? Água, cloro, então são sais que vão sendo reabsorvidas. Essa seta aqui está indicando que o filtrado que está aqui dentro está passando, mas que o túbulo renal está absorvendo esses componentes. Então esse filtrado vai passando, ocorre mais reabsorção de água, porque o que a gente precisa é eliminar a amônia, né? Ureia. A gente precisa eliminar a ureia máximo concentrado possível. Então o que a gente precisa é reabsorver água, sais minerais, vitaminas. Então isso aqui vai acontecendo, esse processo bastante de reabsorção de água, né? Então todo esse processo aqui vai se concentrando. Você vê que a coloração aqui está representando a concentração de ureia. Então a gente tinha aqui muita água, a água vai sendo absorvida e vai ficando na ureia, né? Até a gente chegar na porção do ducto final. Eu circulei aqui essa sigla ADH, que é chamado de hormônio antidiurético, né? Que é o hormônio responsável pela gente fazer esse processo de reabsorção de água. Então a gente vai reabsorvendo água, né? Em uma situação de baixa de hormônio antidiurético, a gente acaba produzindo muita urina. Na realidade, a gente produz uma urina que tem muita água, né? A gente acaba perdendo muita água. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa faz uso de bebida alcoólica. O álcool inibe a produção desse hormônio e por isso a pessoa urina mais quando está bebendo, né? Porque está perdendo mais líquido, desidrata mais, já que esse hormônio não está sendo produzido e o processo de reabsorção e reaproveitamento da água não está acontecendo. A partir daí, a gente tem um líquido que é produzido, filtrado, né? Que vai ter uma grande concentração de ureia para ser eliminada. Então, é esse processo que vai acontecer aqui, né? Por todo o túbulo renal, para então ser eliminado aqui no ducto coletor a urina, que vai direcionar para a nossa bexiga. Pessoal, em relação aos outros seres vivos, inclusive tem uma atividade que vocês precisam fazer relacionado a isso, né? E nos diversos seres vivos, as substâncias tóxicas ou residuais, né, compostos nitrogenados, como a ureia, ácido úrico, o excesso de sais minerais e água,
elas vão permanecer no tubo renal formando a urina, né? As substâncias que são úteis são reabsorvidas. E nos diversos seres vivos a gente tem um processo diferenciado de remoção desses compostos nitrogenados, né, de grupamina. Então, na maioria dos animais aquáticos, por exemplo, a excreção desses resíduos nitrogenados ocorre na forma de amônia, né? Então, ele libera um composto que é mais tóxico, mas como está no meio aquático, isso aqui não vai fazer nenhum mal ao animal, né? Vai rapidamente ser diluído na água. Mamíferos, anfíbios, alguns tubarões e alguns peixes ossos liberam o composto nitrogenado na forma de ureia. Então, são animais que vão produzir um composto menos tóxico do que a amônia, né? Geralmente está mais associado a animais terrestres, mas também tem animais aquáticos que liberam nessa forma aí. Desculpe. Em relação a algumas aves, alguns insetos, répteis, gastrópodes, né, que são moluscos, vão eliminar a amônia, né, ou vão eliminar esse composto nitrogenado em ácido úrico. Esse ácido úrico, quando você vê as fezes de uma ave, você vê uma partezinha branca, que é ali o ácido úrico, está bastante concentrado. Em relação ao sistema urinário, é muito importante beber água, né? Porque como a gente viu, a água faz parte de todo esse processo de diluição do composto. Então o rim precisa de água para trabalhar. E o nosso corpo se encarrega de fazer um processo de reabsorção de água. Se a gente está desidratado, o rim vai trabalhar sobrecarregado, vai tentar fazer o máximo possível de reabsorção de água e produzir um composto cada vez mais concentrado. Isso sobrecarrega o rim. Em algumas doenças, a pessoa desenvolve a insuficiência renal e aí passa a ser necessário fazer um processo de hemodiálise. O que seria hemodiálise? É basicamente um aparelho, é um processo que utiliza uma máquina, né, que vai fazer o papel dos rins. Então o rim não está mais funcionando, eles vão fazer o quê? Um processo de retirada do sangue, né? A pessoa é conectada aqui a esses catéteres e o sangue é direcionado para essa máquina. Nessa máquina vai existir filtros aí que vão tirar a ureia, né? E aí esse sangue retorna novamente para o indivíduo, para o corpo do indivíduo. Então isso aí demora um tempinho e a pessoa tem que fazer 2 a 3 vezes na semana, né? É um processo doloroso, deixa a pessoa mais debilitada e vulnerável. Então eu aconselho vocês a beberem água, bastante água, inclusive para não desenvolver também cálculos renais, né? Porque mesmo o rim funcionando, acontece de ser liberado ou ser produzido cálculos renais. O que são cálculos renais? São sais que acabaram se concentrando, né? E esses sais acabaram formando cristais, né? Que é chamado de pedra nos rins. Na realidade são cristais, né? Porque não há uma quantidade de água eficiente para fazer esse processo de produção da urina. A pessoa não ingere muita água e acaba forçando os rins acabam acumulando sais que vão formar essas pequenas pedras. Precisam ser retiradas ou com o uso de medicamento, mas se esses cristais, essas rochas, essas pedras estiverem em um tamanho maior, né, muito grande, é necessário fazer uma cirurgia para a retirada. Então a gente tem aqui, ó, um rim, olha o tamanho desse cálculo renal, né? Uma pedra aqui enorme, que nesse caso a pessoa não está mais viva, né? Mas que nesse caso aqui teria que ser retirado com auxílio de cirurgia, né? Porque já está muito grande. Voltando aqui a essa imagem, que na realidade eu falei a pessoa não está mais viva, mas eu não sei porque
vocês sabem que nós temos dois rins e é possível viver apenas com um rim, né? Então a gente, inclusive, tem pessoas que fazem a doação de um dos rins para algum parente ou alguém incompatível, né? E a pessoa consegue viver normalmente com um rim só. Esse rim passa a desempenhar a função e ele consegue fazer a eliminação de ureia normalmente. Isso aqui é uma doença chamada de rim policístico, né? É uma doença genética, a pessoa desenvolve vários cálculos renais. Nesse caso aqui não tem a ver com ingestão hídrica, mas uma doença mesmo. E a pessoa precisa fazer um transplante, né, de rim para colocar um rim saudável. Então o rim ele naturalmente se enche de cálculo, né? Isso aqui é uma condição genética. Então é isso, gente. Espero que no próximo encontro vamos continuar falando sobre fisiologia. Bebam bastante água. Até mais.